Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria. Esse momento do nosso refúgio, da nossa tentação, da busca da nossa coragem, de fé e de alívio das nossas aflições e da certeza da nossa esperança em dias melhores. Antes então do nosso Evangelho, vamos ler mais uma estrofe de Alta de Souza. Ei-la aparece e passa, onde fuge e transita, nasce bem, foge o mal, vem a paz, cessa a luta, a lágrima se esvai, deixando a face enxuta, o sorriso do céu em floração bendita, o bálsamo da fé acerena a alma aflita, unem-se os corações em sublime permuta, fala a consolação, a mágoa cede e escuta. A humilhação na dor faz-se glória infinita. Ei-la, estrela divina, em raio de esperança, abençoa, conforta, ergue, restaura e avança. Seu nome, caridade, se define e encerra, seja em qualquer lugar e com quem for na terra, o eterno amor de Deus e a presença do Cristo. Alta de Souza, do livro Poetas Redivivos, por Chico Xavier. Então passamos para a nossa página do Evangelho com a nossa irmã Janete Serra. Olá, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus, da nossa querida Mãe Santíssima, envolva os nossos corações nesse instante, trazendo-nos vibrações harmoniosas, dulcificando os nossos corações e permitindo-nos que possamos, então, estabelecermos uma conexão nesse instante através da leitura e das reflexões aqui realizadas. A leitura que iremos destacar hoje fala sobre o ódio e o item é o 10. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tomai sobretudo a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. O Cristo, que deveis considerar modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar o sangue e a vida por amor. Penoso vos é o sacrifício de amardes os que vos ultrajam e perseguem, mas, precisamente, esse sacrifício é que vos torna superiores a eles. Se os odiasses, como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Amá-los é a hóstia e mácula que ofereceis a Deus na ara dos vossos corações, hóstia de agradável aroma e cujo perfume lhe sobe até o seio. Se bem a lei de amor mande que cada um ame indistintamente a todos os seus irmãos, ela não couraça o coração contra os maus procederes. Esta é, ao contrário, a prova mais angustiosa, e eu o sei bem, porquanto durante a minha última existência terrena experimentei essa tortura, mas Deus lá está. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. O espírito é Fenelon, Bordeaux, 1861. Paz e bem, meus irmãos. Como vimos, a página de hoje está continuando o capítulo 12, Amai-vos vossos inimigos. E o tema de hoje é o ódio. É importante a gente lembrar brevemente o conceito da palavra ódio. Significa cólera, desespero, fel, fúria, furor, gana, indignação, ira, irritação, raiva, rancor, sanha, zanga, forte aversão, repulsa, antipatia. Então o Evangelho nos mostra a necessidade que Jesus nos ensina de amar
os vossos inimigos, amai-vos vossos inimigos. E lembrando sempre aqui que muitas vezes aquele que é adverso ao nosso pensamento, ou às vezes com a inimizade muito forte ou alguma coisa mais profunda, às vezes entra nesse enquadro de inimigos, né? E às vezes são simplesmente adversos, pensam diferente, não quer dizer que sejam nossos inimigos. E aí nós podemos refletir também da necessidade da gente ter esse entendimento em que nós precisamos entender a diversidade de pensamentos. Entendendo, portanto, que a diversidade de pensamento faz parte da condição humana e nós somos chamados a conviver com as diferenças. Mas o Evangelho vem nos mostrando da necessidade da gente não devolver na mesma moeda aquilo que possivelmente possamos receber de antagonismo, de ofensa, de raiva, né? E Jesus nos alerta lá, se nós reagimos da mesma forma, estamos no mesmo nível daquele agressor. E isso nos leva sempre àquela reflexão do que o ódio pode nos provocar. Quem provoca ou quem comete o ato odioso é o mais sofrido. Por quê? Porque vamos desguarnecer a nossa proteção natural de vibração. Nós vamos entrar exatamente na linha de sintonia daquilo que a gente acha que está errado. E aí nós abrimos campo mais uma vez para as entidades infelizes. E essa aproximação das entidades infelizes, de pessoas infelizes daquela vibração, pode nos fazer adoecer. Muitas vezes nós nos sentimos melancólicos, entediados, né? Depressivos até, e não sabemos muitas vezes claramente por quê. É porque às vezes podemos entrar numa sintonia dessa. Então o Evangelho vem nos mostrar que quando nós temos a condição de exercitar o bem, desejar o bem àquele que porventura nos odeia ou nos quer mal, nós vamos nos sentir mais felizes, nossos corações estarão mais leves. E assim continua a lição do Evangelho, né? Nos dando essa citação que Jesus, né, o grande missionário, né, mostrou, o missionário do amor, mostrou como nós podemos e devemos fazer, porque não é só uma questão moral, é uma questão de vibração, de sintonia da lei de atração, de ação e reação. E por isso devemos nos esforçar para não dar vazão a esse sentimento. Mas muitas vezes esse sentimento acontece pela nossa condição ainda, pela nossa natureza. O que fazemos? Nós vamos trabalhar para evitar que esse sentimento se amplie, se aprofunde, e vamos trabalhar gradativamente para aceitar esse sentimento com uma certa naturalidade, para lidar com ele com uma certa naturalidade, entendendo que é a nossa condição humana, mas que nós não vamos efetivar qualquer ato que possa denegrir, ofender aquele que nós estamos julgando que de fato possa estar nos prejudicando. Emmanuel coloca no livro O Consolador essa passagem em relação ao ódio. O ódio é o germe do amor, que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Então, quando nós falamos do Evangelho, e aí nós vemos, né, os nossos queridos irmãos, né, palestrante, o Divaldo, outros tantos, né, falando da evangelioterapia, que nos ajuda na nossa reformulação, nos ajuda a superar as dores, as depressões, as angústias, e nos ajuda também a nos fortalecermos para a gente não desejar o mal àquele que um dia possa ter nos ferido. E continuo então nessa reflexão aqui dessa fonte do Centro Virtual de Divulgação do Espiritismo, muito interessante. Quem é a principal vítima do ódio? É aquele que alimenta esse sentimento,
visto que o caminho para se conquistar a felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos amar incondicionalmente e não odiar. E sempre pensando assim, qual o conceito de amar? Não necessariamente que nós vamos ter aquela convivência como se fosse com um amigo. O Evangelho é muito claro nisso. Mas o amar ao próximo, amar ao vosso inimigo, aos nossos inimigos, é não desejar o mal que um dia ele nos desejou. Se já conseguimos fazer esse esforço, estamos exercitando de fato o caminho do amor. E continuando e concluindo, a harmonia que preside as leis de Deus impõe que a violação de uma delas determine a observância e o cumprimento da outra, que leve à reparação da falta cometida. É assim que somos impulsionados ao progresso. Então, essas são as nossas reflexões breves de hoje, e que nós possamos buscar o Evangelho, a leitura do Evangelho. Nós estamos falando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Abrir o acaso, ver um trechinho que vai nos ajudar a mudar o nosso padrão vibratório, a trabalhar a nossa aceitação, a lidar com as adversidades. Estamos chegando agora no momento maior da Hora de Maria e sugerimos que todos nós possamos preparar nossa garrafinha d'água, o nosso copo d'água, que é o nosso remédio, que aí virão os mentores espirituais a derramar sobre a nossa água aquilo que nós estamos precisando. E muitas vezes aquele mal-estar, aquele desconforto, aquele sentimento que não queremos ter, mas que está em nós, vai começar a estar aliviando. É como se fosse um canal. Se nós não virarmos, não mudarmos no controle, nós vamos permanecer naquele canal de coisas ruins. Então a oportunidade desse momento é a gente mudar o nosso canal e abrir o coração para o alto, para os amigos espirituais, e nesse momento de dificuldade, de mentalização, que nós possamos pedir socorro. Senhor, o que queres que eu faça? Mostra-nos o caminho. E assim, no exercício de humildade, nós vamos estar sendo socorridos e amparados. Então, que haja muita paz em todos nós, esperança e fé e coragem em dias melhores que eles estão vindo, virão, como nos diz o Senhor, sempre virá um dia do amanhecer de renovação e de esperança e paz para todos. Muita paz, muita luz, paz e bem, paz. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à Hora de Maria. Que Jesus, nosso Mestre e Guia, nos abençoe hoje e sempre, que esteja conosco no nosso caminhar. Rogamos a nossa Mãe Santíssima, a Mãe de Jesus, que cubra com seu manto de luz e amor a todas as pessoas que estão conosco nesse momento de prece, como também aos nomes que estão inscritos, encarnados e desencarnados. Sendo desencarnados, nós pedimos que informem, por favor. Esses nomes serão anotados e encaminhados para as correntes de orações de prece das nossas casas, as casas que compõem os polos do mapa.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que formos perdoando a quem nos tem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Assim seja, Senhor. Ó Mãe, sabemos do teu amor por todos nós. Sabemos também pelo momento do qual nós estamos passando. Sabemos que sabes de tudo isso, Senhora. Mas cabe a nós, nesse momento tão especial, escrevermos os nomes, pedirmos fervorosamente que acolha cada um desses irmãos, desses amigos, desse familiar tão querido. Tens condições para abranger toda a humanidade, Senhora. Por isso, interceda em nome de Jesus ao teu Filho querido o nosso pedido de conforto, de equilíbrio, de paz, para continuarmos na nossa fé, na certeza de que o nosso coração, ligado ao plano espiritual nesse momento, se encontra, na certeza da renovação em nossos corações. A cada dia nós te damos graças. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz aos nossos corações. Obrigada por tudo. Que assim seja, Senhora. Graças a Deus. Aproveitando a paz desse momento, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso amado Criador, invocando a tua sagrada e divina luz, para fluir através de todo o nosso ser. Permita-nos aceitar uma vibração mais elevada de sua energia e envolva-nos com as suas verdadeiras qualidades do amor incondicional, da aceitação e do equilíbrio. Auxilia-nos a alcançar a nossa iluminação espiritual a partir de um espaço de paz e de equilíbrio em todos os momentos, promovendo a clareza em nossos corações, mentes e realidade. Encoraja-nos através da nossa conexão profunda e segura, da energia de fluxo eterno do amor incondicional, do equilíbrio e da aceitação, a amar, aceitar e valorizar todos os aspectos do Criador à nossa volta, enquanto aceitamos a nossa verdadeira jornada e missão na Terra. Pedimos com intenções puras e verdadeiras que o amor incondicional, a aceitação
e o equilíbrio do Criador vibrem com poder na vibração da energia e na frequência da Terra, de modo que essas qualidades sagradas possam se tornar a realidade de todos. Pedimos que todas as energias e hábitos desnecessários e falsas crenças em nosso interior e ao nosso redor, assim como na Terra e ao redor dela e de toda a humanidade, sejam dissolvidas pela vontade do Criador. Permita, Senhor, que um amor que seja um poderoso curador e conforto para todos penetre na Terra, na civilização e em nosso ser, nesse momento. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.